Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar como eu desenho aqui usando o meu Samsung Tab S6 Lite e vou usar o aplicativo o Autodesk Sketchbook, que é o aplicativo que eu mais uso. Os cachorros da minha vizinha estão um pouco loucos. Eu vou fazer esse vídeo gravando a tela do tablet, porque no momento eu não tenho como gravar o tablet em si, mas eu acho que a gente vai conseguir fazer um vídeo legal aí, um tutorial bacana para vocês. Primeira coisa que eu vou fazer é abrir aqui o aplicativo. Bom, como eu vou desenhar? Eu poderia começar um desenho do zero aqui no aplicativo, a gente pode gravar um outro vídeo dessa forma da próxima vez, mas hoje o que eu vou fazer é trazer um desenho que eu fiz no caderno, um rascunho, né, um esboço que eu fiz no meu caderno de desenho e trazer para o aplicativo e começar a partir daí. Tem duas formas que eu posso trazer esse meu desenho para o aplicativo, duas formas que eu sei, se você souber mais uma me avisa. Uma é escaneando diretamente no aplicativo e a outra é importando uma imagem da galeria de fotos, tipo, tirando uma foto do meu desenho e importando. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é escanear. Nesse sinal de mais aqui embaixo, eu clico nele e vão aparecer algumas opções. Eu posso já importar uma imagem da minha galeria, tirar uma imagem do meu desenho, essa é a terceira, né? Essa é a terceira forma. Tirar uma imagem, tipo, se eu clico aqui, ele vai ativar a câmera e eu vou conseguir tirar uma foto, ou escanear. A diferença da foto e do escanear é que ele vai escanear como se fosse um aparelho, um scanner mesmo, né? Ele vai escanear em preto e branco, em tons de cinza, né? O que não acontece com a foto. E nem quando você tira uma foto e importa da sua galeria. Então, essa é uma diferença de escanear. E ele também vai subir sua imagem de uma forma que você pode tirar o fundo e usar só as linhas da sua imagem, do seu desenho. Então, vou escanear para mostrar para vocês. Então, vamos lá, escanear. Esse é preto e branco, esse daqui é o original. Se você tira uma foto, vai aparecer exatamente assim. Então, escanear, ele já deixa a sua imagem um pouco com um contraste entre branco e preto bem melhor. Outra forma, né, de trazer o seu desenho é clicando aqui nesse ícone de foto com o mais. Ele já vai abrir diretamente a sua galeria, né, suas pastas do tablet, e se você tirou uma foto do seu desenho, você consegue encontrar ele aqui na galeria e já importar o seu desenho, por exemplo, esse, e ajustar aqui na tela e, enfim, colocar aí como uma nova camada no seu arquivo, mas eu não vou fazer isso. Bom, vou mostrar um pouco das funcionalidades aqui. Vou mostrar as que eu mais uso e aí para os próximos vídeos eu me aprofundo um pouco mais. Bom, aqui é onde você vai mexer as suas camadas. Para criar uma nova camada, você sempre clica aqui nesse sinal do mais e aí você vai criar uma camada. Essa daqui é uma nova camada, por exemplo. A camada é muito importante porque você pode dividir a pintura do seu desenho, a line art, em camadas diferentes e você pode alterar uma camada sem mexer na outra. Por exemplo, se aqui eu quero pintar, sei lá, o rosto dela aqui. Ah, ponto importante, sempre a camada do seu desenho sempre tem que ficar em cima de todas. Ele vai pintar em cima do seu desenho. Se você deixar embaixo, se você deixar a camada do seu desenho embaixo da pintura, ele vai cobrir. Então, importantíssimo sempre deixar ela por último. Por exemplo, pintei aqui nessa camada e aí eu abro uma nova camada para pintar, por exemplo, o cabelo. Por que o cabelo tá pintando em cima da camada do rosto? Porque a camada do cabelo está em cima, tá vendo? Aqui no cantinho direito. Se eu clico, seguro e arrasto a camada do cabelo para baixo, ela já vai ficar embaixo da camada do rosto. E quando eu pintar, ó, aqui eu tô pintando, não tá alterando nada na camada do rosto. E aí eu errei, preciso apagar. Eu vou apagar uma camada. Vou apagar aqui o que tá na camada do cabelo. A camada do rosto não vou apagar. Então, é muito importante quando você estiver fazendo o seu desenho, criar camadas, assim você não corre o risco de perder coisas que você já fez. Quando você precisar ajustar ou até trocar de cor, você não vai mexer nas outras camadas e não vai precisar refazer o seu desenho, que é o mais importante. Para apagar a camada, a gente pode segurar e arrastar aqui para o lixinho ou clicar uma vez
e excluir aqui quando aparece esse menu. Algumas pessoas, né, gostam de começar o desenho fazendo a line art. Em cima desse desenho, por exemplo, eu posso criar uma camada e fazer o esboço de novo, um novo rascunho, se eu quiser alterar alguma coisa que tem aqui nesse desenho. Ou eu posso já começar com uma line art, que é o contorno, né? Vou diminuir aqui o tamanho. E aí eu poderia começar com um contorno. Importante, essas barras de ferramentas aqui, às vezes elas me atrapalham quando eu vou pintar, porque eu encosto a mão no tablet. Se você clica aqui nesse retângulo, elas somem, e o que deixa muito mais confortável para você pintar. Então você pode escolher aí seu pincel, etc, clicar, e aí já fica tipo uma tela mais limpa para você desenhar, né? Vou começar a line art. Eu não vou pintar com line art, mas eu só tô dando um exemplo. Pode ver que, enfim, eu tô fazendo o traço, mas não é perfeito, né? Porque eu tremo e eu erro, enfim, podem acontecer aí coisas e meu line art não é perfeito. Para fazer um line art perfeito, que é o ideal para quando você está fazendo um desenho assim, você pode usar esse traço preditivo aqui, esse símbolo que parece uma cobrinha, uma minhoquinha linda. É um traço preditivo. Clicando no traço preditivo, você escolhe o nível. Eu geralmente uso entre o 3 e o 4. E o que ele faz? Ele ajusta o seu traço. Olha que coisa maravilhosa. Seu traço fica muito mais certinho. Olha, eu tremi. Olha a diferença desse traço para esse traço. Fica um traço muito mais limpo, né? Tô mostrando as funções básicas assim, mas enquanto eu desenho, vocês vão ver que eu vou usar outras funções e aí eu vou explicando enquanto eu desenho. Acho que é um pouco mais fácil. Uma coisa que eu acho legal é esse menu aqui. Tá vendo que eu tô mexendo ali na tela? Porque quando você tira todas as funções da tela para desenhar, ele continua aqui. O que facilita muito para trocar de pincéis, escolher a cor. Aqui na lateral você também pode aumentar o tamanho, escolher o fluxo e aqui também. Então, assim, eu acho muito prático. Para isso, vocês têm que clicar nessa bolinhazinha aqui embaixo e aí ele vai te dar a opção, tá vendo? Chama disco duplo. Eu, como disse, não vou fazer uma line art. Eu quero pintar. Ultimamente eu tenho pintado mais assim, usado blocos de cores sem a line art, usando só um esboço assim que eu fiz do caderno para testar, porque eu tô aprendendo. Alguns desenhos meus eu faço com line art, outras não. Enfim, esse eu não vou fazer com line art. Então, meu primeiro desenho aqui no canal. Então eu vou simplesmente começar a pintar. Vou apagar aqui essa camada, vou abrir uma nova camada. A camada do desenho eu vou colocar em cima da camada nova e vou diminuir um pouco a opacidade para, não vou deixar totalmente assim, mas para deixar um pouquinho mais claro, para não me atrapalhar muito. Eu gosto de fazer isso, mas não é necessário, tá? E vou começar a pintar. Dica: nunca pintem com um traço preditivo selecionado, porque vai ajustar todos os traços que você fizer e pode travar o aplicativo, tá? Experiência própria. Vou escolher uma cor. A cor você pode escolher a partir daqui, né, dessa lateral direita, ou escolher aqui nesse disco duplo, e pode ser Copic, tem várias cores de Copic que eu acho muito legal, ou você pode escolher aqui nesse disco de cor. Eu vou escolher Copic e vou tentar escolher aqui uma cor, não sei, é bem rosinha, né, essa cor. Vou aumentar um pouco. O pincel que eu gosto de usar é esse que chama Tattoo Inker. Eu gosto bastante dele, tipo, pra preencher. Mas eu ainda tô aprendendo bastante, né, pintar com texturas. Eu queria começar a pintar com uma textura mais de aquarela também. Mas por enquanto eu tô usando esse. E para fazer texturas, eu uso esse tinta de assinatura, que eu gosto às vezes para desenhar alguma coisa específica, sabe? Para fazer alguma coisa específica no desenho. E vou começar a pintar. Não tô pintando certinho, porque depois eu vou ajustar e também porque eu vou pintar depois o cabelo e tal. Então, assim, não tô pintando super certinho. Porque depois eu vou cobrir algumas coisas aqui. Primeiro, importante, abro uma nova camada. Eu quero que o cabelo esteja em cima desse desenho que eu fiz, né, da pele. Então, eu deixo a camada em cima do da pele aqui. Eu posso, inclusive, usar o traço preditivo para fazer o contorno do que eu quero pintar, mas não para deixar uma line art, entendeu?
O traço preditivo, ele também vai querer sempre fazer um traço mais reto. Então, assim, se você quer fazer um cabelo, que quer que tenha umas ondas e usa o traço preditivo para fazer line art, não faça uma coisa tão reta, senão ele vai deixar reto. Tem que fazer assim. Ah, uma informação muito importante. O desfazer e refazer nesse aplicativo, porque o Procreate e alguns outros aplicativos você, né, coloca, tipo, clica, vai 2 vezes com o seu dedo na tela e ele desfaz. Aqui no Autodesk ele não faz isso. Você pode usar essas setinhas aqui para desfazer e refazer, ou você pode clicar com o dedo ou com caneta 2 vezes aqui nos cantos inferiores, esquerdo e direito, para refazer ou desfazer. Se você clica 2 vezes aqui, vai aparecer a setinha, 2 vezes na direita, vai aparecer a setinha também e vai refazer o que você tinha feito. Beleza? Dica. No início fica um pouco esquisito, mas depois a gente vai ajustando o desenho. Bom, como vocês podem ver, ficou um pouco errado aqui. Eu vou ajustar, vou diminuir um pouco o tamanho do pincel, porque eu acho que eu posso ajustar pintando. Usando esse disco duplo, você pode ajustar o tamanho do pincel, clicando com a caneta e mexendo para a direita e para a esquerda. Para cima e para baixo, clicando e arrastando a caneta para cima ou para baixo, você ajusta a luminosidade. Tá vendo? Para voltar com a cor, vem aqui nesse conta-gotas e clica na cor. Sempre que eu quiser ver como está ficando, eu posso ocultar aqui e ó, assim ficaria. Começa a ver uma forma, né, no meu desenho, eu diria. Vou começar a desenhar o rosto dela, já abri aqui uma nova camada, escolhi a cor preta aqui para o olho, diminui um pouco o pincel e vou fazer o olho. Vou usar o traço preditivo para ficar mais perfeitinho. E aí, eu quero que esse olho fique exatamente igual do outro lado. O que eu posso fazer? Então, eu vou duplicar essa camada, clico aqui na camada, vai aparecer esse menu, duplico. E aí, eu vou escolher essa ferramenta de seleção, vou selecionar aqui o olho. E com essas 4 setinhas que tem aqui do lado, que é transformar, vou clicar e vou mover esse olho. Depois que você usa essa ferramenta, aparece um menu ali em cima e eu vou espelhar, eu vou inverter na horizontal esse olho. Eu poderia fazer, por exemplo, na vertical, mas eu vou fazer aqui na horizontal. E aí, eu vou ajustar ele com o dedo, na verdade. Eu posso usar os 2 dedos na tela e mexer nele do jeito que eu quero que ele fique. Isso é muito bom para quando você tá fazendo um olho diferente. Aqui esse daqui é um olho que é um traço, né? Mas geralmente quando é um olho aberto, você quer que eles fiquem parecidos e simétricos, é uma boa forma de fazer. Concluído. E depois eu clico nessa camada do segundo olho, a que eu dupliquei, e mesclo. E aí elas agora estão numa mesma camada. Vou terminar aqui o olho. Para fazer zoom é com os 2 dedos, né? Não é muito, como se diz, não é um segredo. Agora a sobrancelha. A sobrancelha eu vou fazer ela debaixo do cabelo, então eu clico aqui na camada, seguro e arrasto para baixo. Vou escolher a cor. Acho que eu vou escolher uma cor um pouquinho mais escura do que o cabelo. Vou também usar o traço preditivo. E aqui, de novo, eu quero que essa sobrancelha fique igual do outro lado. Então, eu duplico de novo,
seleciono, mexo aqui, inverto. Posso deixar ela assim, ou mexer ela com os dedos pra ajustar ela melhorzinha aqui. Tenho um pouco de dificuldade de escolher a cor para desenhar o nariz. Eu tenho. É uma coisa que eu preciso realmente aprender. Então, vamos começar aqui a fazer as sombras, as texturas, para melhorar um pouco aqui o desenho, porque ela parece um bloco de cor, né? Bom, então eu vou abrir uma nova camada e vou fazer as sombras e iluminação do rosto nesta nova camada. Primeiro eu quero fazer uma sombra aqui separando o rosto. Agora eu quero fazer alguns detalhes do rosto, do olho, do blush. E geralmente eu também faço numa camada separada, caso eu tenha alguns problemas aí, eu consigo apagar, enfim. Vocês podem ver, eu sofro um pouco com o nariz, mas vendo e aprendendo. E aí, pra fazer o blush, eu gosto de escolher um outro pincel, que é esse aqui, chama Aerógrafo de Fluxo. Vou mostrar pra vocês como que é. Vou abrir uma nova camada. Quando eu uso ele, é que eu acho que eu coloquei o fluxo bem baixinho. Vou aumentar aqui o fluxo para vocês verem. Fica como se fosse um spray, isso, como se fosse um spray. Eu uso ele para fazer o blush. E ele também dá um pouquinho de textura.
Bom, eu ainda tenho algumas dificuldades em fazer efeitos no cabelo, então eu tô aprendendo, eu não vou ensinar aqui uma técnica. Assim, o meu vídeo nem é sobre técnicas de desenho, é mais para mostrar como eu estou aprendendo a desenhar usando o tablet e o Autodesk Sketchbook, né? Então, assim, não vou te dar aqui uma fórmula para fazer um cabelo legal, porque eu ainda estou aprendendo e confesso que é a minha grande dificuldade. É uma grande dificuldade minha. Então, eu vou fazer algo bem simples, com textura, e vamos que vamos. Vou tentar usar algumas cores um pouco mais claras e um pouco mais escuras, para dar um pouco de movimento aqui no cabelo. Bom, plano de fundo, eu posso fazer o seguinte. Eu posso pintar numa nova camada, tipo, abrir uma camada embaixo de tudo. Por exemplo, aqui, abro uma camada embaixo de tudo e pinto o fundo. Ou eu posso simplesmente usar aqui a camada de plano de fundo. Eu posso salvar o meu desenho sem fundo nenhum, tipo, deixar o fundo transparente, ou eu posso pintar com cores aqui pré-determinadas. Aqui, ó. Eu mudo, ele já pinta o fundo automático. Vou fazer isso, vou pintar aqui o fundo de escuro. Então é isso, esse foi meu primeiro vídeo desenhando e mostrando aqui o aplicativo Autodesk Sketchbook. Eu não sou uma desenhista profissional, estou aprendendo, como eu já falei várias vezes aqui nesse vídeo. Tem algumas coisas do aplicativo que eu ainda não sei fazer, mas eu também estou aprendendo. O que eu queria era mostrar para vocês que estão começando, que assim, a gente aprende fazendo, a gente aprende errando e a gente aprende testando. Então eu queria mostrar mais ou menos o processo, assim, de um desenho um pouco mais simples, como que eu faço. Beleza? Espero que tenham gostado. Esse vídeo deve ter ficado um pouquinho grande, sim, mas tudo bem. Se você gostou, dá um like. Para mais vídeos desse tipo, segue meu canal. Se tiver dicas do Autodesk Sketchbook, me manda também por mensagem, me comenta aqui no meu vídeo. Estou super aberta a críticas, sugestões, e elogios também, por que não? Não é verdade? Então é isso. Um beijo e até o próximo vídeo.